a presidência da República no ano que vem. De acordo com a reportagem, fontes próximas ao governador afirmam que o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, está disposto a lançar o governador do Paraná para a presidência, mas que isso também depende de uma possível aliança com o PSDB, que tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no páreo. E também da participação do PSD no governo Lula, já que o partido está à frente de 3 ministérios. Outro obstáculo ainda para a candidatura de Ratinho seria se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, resolver disputar a presidência no ano que vem, conquistando assim o apoio de Kassab. Por outro lado, de acordo com o que trouxe o Estadão, Ratinho Júnior não descarta a possibilidade de trocar de partido e também migrar então para o Republicanos. Segundo fontes próximas ao governador, ele mantém uma relação bastante próxima com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, e as conversas estariam avançando nesse sentido. A reportagem citou uma entrevista que o governador concedeu a Felipe Dávila na Jovem Pan News em agosto do ano passado, na qual ele afirmou que, apesar de ainda ser cedo para pensar em 2026, ele está se preparando para uma possível disputa à presidência. Vamos relembrar o que ele falou nessa entrevista aí, que foi um dos primeiros momentos que Ratinho fez um pronunciamento mais oficial sobre possível pré-candidatura. Isso é uma pergunta difícil, porque tem um longo caminho, né? E não quero ter essa audácia. Eu acho que o preparo, em termos de gestão, é natural que eu tenha, porque já estou, vamos dizer assim, sendo experimentado há bastante tempo, né? Eu fui deputado estadual com 21 anos de idade, fui 2 vezes deputado estadual, fui 2 vezes deputado federal, líder de bancada, fui secretário de Estado, secretário de urbanização da cidade do meu estado, governador eleito e reeleito no primeiro turno com 70% dos votos. Então, esse teste já aconteceu. Até porque, Dávila, como o Brasil é grande, a gente não tem ideia das dimensões, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Paraná. O Paraná é maior que Portugal em território e número de habitantes. É verdade. Se você pegar o PIB do Paraná, soma o do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai, não dá o PIB do meu estado. É a 4ª economia do país. Então, se você analisar, faz fronteira com 2 países, tem um porto, é o maior gerador de energia do Brasil. Então, se você analisar, cada estado é um pequeno país. Então, a gente já tem visão de política de fronteira, de relacionamento com outros países. Claro que sempre a experiência, né, acumulativa de equipe, de outras pessoas, e quando eu falo que a necessidade de uma nova safra não é só de idade, também é de cabeça, é de ideias, é de projeto que o país precisa. E talvez o principal que é caráter. Então, eu acho que a gente está trabalhando muito para isso, tem uma nova geração de governadores fantásticos. O Brasil hoje, talvez o que está segurando o país é essa safra de governadores, de bons governadores. Você pega aí que vários governadores tendo exemplos fantásticos de crescimento. Você pega o Mato Grosso crescendo muito, o Mato Grosso do Sul. Você pega o Caiado em Goiás fazendo um trabalho brilhante na segurança pública. O Tarcísio aqui conseguindo modernizar a máquina pública. Enfim, acho que todo mundo tem alguma coisa de bom que está fazendo e que está ajudando o Brasil. A gente ouviu aí que o governador do estado falou sobre essa nova safra, né, de governadores. Então, na mesma entrevista, ele sim defendeu a necessidade de uma nova geração na política nacional. Olha, eu penso, Dávila, que eu tenho essa obrigação. Eu acho que a minha geração, eu sempre comento isso, a minha geração, hoje, a minha geração, está sendo governada pela década de 50, há 30, 40 anos. A minha geração, vamos dizer, a geração da década de 70, 80, nós temos a obrigação, e nós temos que parar de delegar para outras gerações mais velhas, nós temos a obrigação de assumir o país. E assumir o país não é no cargo de presidente, também, eu acho que isso também em algum momento tem que acontecer. Mas é na governança das empresas, nas prefeituras, é nos governos estaduais, é nas secretarias, em tribunais de justiça. Nós temos a obrigação de assumir o país, porque senão é muito cômodo para a minha geração falar, esse pessoal não faz nada ou não fez nada, que eu acho que fizeram. O Brasil teve uma evolução ao longo dos 50, 100 anos. Mas a nossa geração tem a obrigação de assumir o país e automaticamente ajudar o país a se modernizar. Além dessa especulação da reportagem, né, as pesquisas também estão apontando aí recentemente Ratinho Júnior como um nome forte para a presidência da República no espectro mais da direita, mas isso também vai depender do que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai fazer, se vai conseguir ou não reverter a inegibilidade dele. Ainda assim, o apoio do ex-presidente é importante para uma possível candidatura, mas segundo o que trouxe o Estadão, não é um ponto crucial para o lançamento de Ratinho ao Planalto, segundo fontes aí do
do entorno do governador. A reportagem também cita a política liberal adotada pelo Ratinho Júnior nos últimos 5 anos, com privatizações, concessões e parcerias público-privadas, além da força que ele tem aqui no estado, conseguindo então eleger aliados em mais da metade dos municípios nas eleições do ano passado. A gente trouxe uma palhinha disso ontem aqui já no Jornal da Manhã Paraná, falando sobre essa possibilidade de mudança de partido de Ratinho Júnior. Ainda são estratégias que estão sendo estudadas ali nos corredores do Palácio Iguaçu para viabilizar, quem sabe, uma candidatura à presidência da República, indo então para o Palácio do Planalto. São estratégias que Ratinho Júnior, apesar de ser cedo, já começa a traçar, porque é uma figura importante no estado, tem muitos prefeitos junto com ele dentro do PSD. Esses prefeitos migrariam junto ou não? São perguntas que já vão surgindo porque fazem parte do tabuleiro da política, Carlos Kobalk. Olha, Bia, a reportagem do Estadão traz aí um cenário aqui do Paraná que a gente aqui está vendo de camarote, né? O governador Ratinho Júnior está sim se preparando para disputar a presidência da República. Vai dar certo? O tempo vai dizer. Mas há uma conjuntura hoje favorável a isso. Então você tem Bolsonaro, está hoje inelegível. Assim como o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Os dois vão tentar, claro, buscar essa reversão, buscar essa elegibilidade. O Eduardo Leite e o Romeu Zema, outros dois candidatos aí mais posicionados da direita, estão num estágio aí mais atrás do governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior. O Tarcísio de Freitas hoje é o principal candidato da direita, governador de São Paulo, o que tem mais chance aí de disputar uma presidência da República. Mas a dúvida é a seguinte, ele vai abrir mão de uma reeleição relativamente tranquila em São Paulo em troca de uma disputa aí presidencial? O Ratinho está muito bem posicionado, né? Mas não depende só dele, depende de um partido. O PSD de Gilberto Kassab precisa encampar essa ideia de Ratinho ser o candidato à presidência da República. No início do ano, o Kassab já sinalizou isso, chegou a dizer no momento ali que o Lula teria muitas dificuldades de se reeleger por conta do momento, aí o desgaste que tem passado o governo, e chegou a falar no nome de Ratinho Júnior. Mas aí a gente tem que lembrar, o PSD tem 3 ministérios, o Palácio da Alvorada foi lá para cima do Kassab, o Kassab deu uma recuada dizendo, olha, não, calma, ainda tem muito tempo para eleição e o Lula pode até reverter essa condição aí ruim que está, né, na popularidade do atual presidente da República. Então, o PSD, que já tem 3 ministérios, hoje está de olho em mais. Nessa reforma do presidente Lula que ele vai fazer, o PSD está de olho, acha que o Ministério ali da Pesca é um espaço pequeno já para o PSD e está articulando sim ganhar mais espaço, abocanhar mais espaço dentro do Ministério aí do presidente Lula, dentro da esplanada dos ministérios. Bom, a eleição é daqui a 1 ano. Um pouquinho mais, 1 ano e meio. Se o governo mudar o rumo, principalmente na parte econômica, é bem possível que o PSD possa sim vir a integrar a chapa do PT. Até recentemente o vice-presidente nacional do PT, o Quaquá, Washington Quaquá, do Rio de Janeiro, defendeu que o Lula convidasse Eduardo Paes, do PSD do Rio de Janeiro, prefeito da cidade carioca, para ser o vice de Lula em 2026. Então há sim uma conversa, uma conjuntura para que isso aconteça. Claro, se isso vier a acontecer, é o passaporte de desembarque de Ratinho Júnior do PSD. E o Republicanos do Tarcísio é sim um dos possíveis partidos que possa abrigar Ratinho Júnior, claro, desde que o governador de São Paulo não dispute a eleição. E aí sim a gente vai ver aqui no Paraná uma debandada geral de aliados do governador desidratando o PSD. Então o Ratinho está assim bem posicionado nesse xadrez da disputa pela presidência da República. Mas tem algumas peças aí à frente dele, mas, como diz o ditado popular, o jogo é jogado e ainda resta mais de 1 ano. Até lá, Ratinho segue fazendo articulação política, tentando nacionalizar o seu nome, que segundo a pesquisa Quest aí do mês de janeiro, 51% do eleitorado brasileiro ainda não sabia quem era Ratinho Júnior. Pode ser ruim esse dado? Tem gente que acha bom. Os marqueteiros acham excelente esse número, porque podem trabalhar para tornar Ratinho Júnior
um nome, apresentar todas as suas credenciais e apresentar Ratinho como um nome, sim, viável a disputar a presidência em 2026. E contam ainda com 2 possibilidades de estratégia para ajudar a catapultar aí o nome dele nacionalmente, porque esse é o desafio que se apresenta para todos os nomes de governadores colocados que têm pretensões aí de se tornar presidente da República, né? É serem conhecidos além dos seus recantos com essa imagem nacional. O Ratinho tem 2 alternativas, né? Uma é a simpatia explícita que existe por parte de Jair Bolsonaro, mesmo Bolsonaro tendo aquele perfil centralizador e a tendência de buscar alguém com o mesmo sobrenome que ele, para colocar no jogo eleitoral caso siga inelegível, mas ele tem apreço pelo Ratinho, né? Inclusive se mostra ali bastante simpático, com um bom relacionamento, né? Um relacionamento respeitoso, que é fundamental ter esse endosso para quem vai se lançar candidato no campo da direita. Naturalmente, o Bolsonaro é o maior nome da direita hoje em termos de liderança no Brasil. E o outro é o pai, o apresentador Ratinho, que pode sim ser usado estrategicamente para projetar o nome de Ratinho, né, para todo o país. Por isso ele tem um certo tempo a mais, digamos assim, para correr o trecho, né, como é dito, assim, para que se lance como outro